Hoje nós vamos falar sobre criado para a santidade. Então, queridos, hoje é uma aula um pouco pesada, porque é uma aula que a gente vai trabalhar sobre fundamento. Então tem muitos versículos para a gente achar na Bíblia, e a gente vai ter que trabalhar muito com a Bíblia hoje. Lembra sempre, né, que se eu não tenho fundamento, se eu não tenho a base, eu não consigo viver aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que viver. Então é uma aula de fundamento. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 1:28. E outra coisa que eu vou pedir paciência para vocês é de que durante os nossos 19 encontros, eu vou falar sempre assim para você: você foi chamado para se tornar a pessoa que Deus projetou que você fosse. E eu preciso que isso esteja cada vez mais reforçado na tua mente, na tua compreensão, porque é nisso que se resume o processo de santificação. Às 19 aulas eu vou te ensinar o processo de Deus para que você volte a ser a pessoa que Ele projetou que você fosse lá no Éden. Nós sabemos de que a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas em função do pecado, o pecado descaracterizou essa imagem e semelhança, a gente passou a ter impurezas na nossa vida, aí nós encontramos Cristo. O que acontece? Há, num primeiro momento, a remissão, ou seja, o perdão dos nossos pecados, isso é uma coisa. Depois começa o processo de santificação, que é o trabalhar do Espírito Santo em nos tornar a pessoa que originalmente Deus nos projetou para sermos. A partir do momento que eu me aproximo cada vez mais da imagem e semelhança de Deus, a minha vida, ela se torna uma vida leve, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, um casamento alegre, um casamento feliz, porque é esse o propósito de Deus nas nossas vidas. Semana passada nós ouvimos aqui vários testemunhos de pessoas que contaram a mudança que aconteceu em suas vidas a partir da conversão. Então a gente está caminhando, mas se você entende o processo de santificação de Deus e você colabora com esse processo de santificação, esse processo ele é mais rápido na tua vida. E você consegue se conformar com a imagem e semelhança de Deus no menor tempo possível. Você vai viver a vida que você sempre sonhou que você pudesse viver. Digo de novo, né? Com a crise moral que nós vivemos nas igrejas hoje, nunca se tornou tão importante nós falarmos sobre santificação. A nossa prioridade aqui, queridos, é nos tornarmos a pessoa pela qual Deus projetou que nós fôssemos lá no Éden. E cada um de nós, se você pegar digital, só existe a sua, cada um individualmente, nós somos criados de uma maneira ímpar para Deus. Você tem dons, você tem talentos, você tem capacitações de que eu não tenho. E eu tenho coisas na minha vida que você não tem. São coisas absolutamente individuais que Deus projetou para que você fosse e usufruísse da vida que Deus definiu, decidiu que você aproveitasse. Só que no meio do caminho a gente se perdeu por causa do pecado. E a gente tem que voltar um pouquinho, e é esse trabalhar da santificação, para que a gente tenha claro qual é o projeto de Deus, qual é o plano de Deus, quais são esses dons, esses talentos, o que Deus tem para mim aqui nessa terra, e eu ajude o Espírito Santo nesse processo da gente voltar ao nosso projeto inicial. Então, a aula de hoje é uma aula onde vai falar que você foi criado para a santidade. Então, você foi criado diferente de todas as outras criaturas que foi criado na terra. Você foi criado para ter a imagem e semelhança de Deus. Ninguém na face da terra teve um projeto tão diferenciado como Deus se projetou para que você fosse. E depois da tua conversão, quando você encontrou Cristo, você começa um caminhar de crescimento, de amadurecimento. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. Então coloca na sua mente a figura de um nenê que acaba de nascer na maternidade.
é um carinha totalmente dependente da enfermeira, dependente do médico, dependente da mãe, dependente dos ajudantes. Quando você se converte, por que você tem que estar numa igreja? Porque esse trabalho é a igreja que exerce. Esse trabalho a igreja vai dar o discipulado, esse cuidado a igreja vai fazer o processo de cura e libertação, esse cuidado a igreja vai ministrar com você, vai orar pela tua vida, para que você vá crescendo. E você vai aprender aqui hoje que maturidade e crescimento não tem nada a ver com o conhecimento da palavra. É uma distorção que se tem. Você não cresce no conhecimento da palavra. Você vai ver que biblicamente isso não tem conexão com aquilo que Deus diz sobre crescimento. E em Gênesis 1:28 diz assim, só falta eu achar. Está aqui. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, toda vida que nasce a partir de Cristo é projetada para crescer, é projetada para multiplicar. Esse crescimento, essa maturidade está conectado ao processo de santificação. Quando você não cresceu espiritualmente, isso quer dizer o quê? Que você está distante da imagem e semelhança de Cristo. Nossa, como você mudou, Luciano, como você mudou, Roseli. A gente está um pouco mais parecido com a imagem e semelhança de Cristo. Não é que a gente fez teologia, não é que a gente decorou a Bíblia, porque você pode decorar a Bíblia e nem ser cristão. Certo? Eu conheço um monte de gente que você pode perguntar, que não é cristão, que conhece a Bíblia. Que lê a Bíblia como um livro, como algo que está alinhado com o gosto de leitura que a pessoa tem. Então, a gente, desde o nosso novo nascimento, a gente está destinados a crescer. E crescer é objetivando nos tornar a pessoa que Deus projetou que a gente fosse. Importante, nós não podemos ser diferente da pessoa que Deus projetou que a gente fosse. Eu quero fazer uma analogia agora entre o crescimento físico com o crescimento espiritual. O teu crescimento físico, ele foi pré-determinado por um código genético. Você não consegue mudar. Você pode contribuir com uma alimentação, com descanso, com exercício físico, mas aquilo que está no teu DNA, cara, você não consegue mudar isso na tua vida. Se você não consegue mudar, quer dizer que a gente não consegue criar nada. O que Deus nos chama é para participar do seu ato criador através da procriação. O que a gente faz? A gente procria, mas quem cria é Deus. Eu não tenho o poder do nada, com o poder da minha palavra, haja luz, ou cria algo, eu não tenho esse poder. Eu posso eventualmente pintar um quadro, eu posso eventualmente fazer, mas aí são dons que Deus me deu para a glória dele, mas tinta já tem, o quadro já tem, não sou eu que crio. Então, nós não podemos determinar o código genético de uma molécula de DNA. Eu não consigo calcular, quando uma criança nasce, o potencial dessa criança. Quem já calculou, quem já definiu foi Deus. Por exemplo, eu consigo contar quantas sementes há numa maçã, mas eu não consigo saber quantas maçãs numa semente. Está claro isso? Você pega uma maçã, você abre ela, você separa a semente. Cara, tem 30 sementes aqui. Agora, se eu pegar uma semente, quantas maçãs tem aqui? Eu não sei. Quem sabe é Deus, porque quem criou foi Deus. Então, Deus já definiu o que cada um de nós seríamos. E eu não consigo mudar isso. Se eu tentar ser a pessoa diferente pela qual Deus me projetou, eu vou ter problema.
vou ter problema no meu casamento, vou ter problema na minha vida financeira, vou ter problema nos meus relacionamentos. Se eu pegar um aparelho eletroeletrônico de 110 e colocar no 220, cara, os negócios vai queimar. E se eu quero hoje ser uma pessoa diferente da pessoa que Deus me criou, eu muito provavelmente estou desestabilizado emocionalmente, eu estou com problema, eu estou ansioso, eu estou preocupado, porque eu estou fora do centro daquilo pela qual Deus determinou que eu fosse na terra. Então a minha missão e a tua missão na igreja é nos tornar na pessoa que Deus projetou que nós fôssemos. E nós fazemos isso através do processo de santificação. Vá, por favor, em 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios. Entenderam? O crescimento físico está definido no código genético, está definido no DNA, eu não consigo mudar. A pessoa nasceu para ser aquilo, ela vai ser aquilo, a não ser que ela se desvie do plano original. Segundo Coríntios 4,16. O apóstolo Paulo diz exatamente assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. De que homem que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, querido? É o homem espiritual. Está falando do nosso interior. Então, os seus pais, os seus professores, eles podem até influenciar, mas é você que tem o papel mais significativo de ser aquilo pela qual Deus te projetou. Pessoas podem ajudar, pessoas podem atrapalhar, mas ninguém pode impedir de você ser a pessoa que Deus definiu que você fosse na terra. Onde é que está o fundamento para isso, Luciano? Gênesis 1, 26, 27. Queridos, quando Deus te criou, olha o que Ele fala. Então você não consegue mudar isso. Tudo bem? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e deu-lhes, Ele lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e encheis a terra e sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus, quando Ele te formou, Ele diz: fazei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Então eu não consigo viver uma vida plena diferente desse projeto que originalmente eu fui criado, de ser a imagem e semelhança de Deus. E você perceba que depois que ele fala de ser a imagem e semelhança de Deus, Deus dá poder para ele dominar sobre a terra, sujeitar tudo sobre os pés do homem. Porque esse é o processo. Se eu tenho a imagem e semelhança de Deus, cara, eu sou parecido com Deus, então não tem problema, não tem circunstância, não tem adversidade que pode me trazer aborrecimento nessa vida, porque eu tenho consciência da maneira com que eu fui criado. Então, todo o meu esforço é voltar a ser Gênesis 1, 27. Todo o trabalhar no processo de santificação, todo o trabalhar no Espírito Santo é voltar você a ser Gênesis 1, 27. Ponha isso na sua cabeça. Eu estou sendo trabalhado para me transformar novamente em Gênesis 1, 27. A imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Esse é o fundamento principal que você tem que ter no teu processo de santificação. Deus já te criou a imagem e semelhança de Deus, você não pode mudar isso. Quem mudou isso foi o pecado. Agora você tem um trabalho com o Espírito Santo de voltar a esse projeto original. Todos nós estávamos distantes da imagem e semelhança de Deus.
quando nós conhecemos Cristo. Hoje a gente está um pouco mais parecido com a imagem e semelhança de Deus. É por isso que você vem dar testemunho aqui, como a gente viu na terça-feira passada, de só coisas boas. Um parou de beber, o outro dá mais atenção para a família, outro foi curado da depressão, outro se explode menos. O que é isso? A imagem e semelhança de Deus. Nós não somos uma porção de barro que pode ser moldado por qualquer coisa. Eu disse a semana passada que a missão dos pais e professores, antes de falar o que o filho tem que ser, deveria criar um método, um processo de identificar os dons e talentos que a criança tem, que Deus determinou e ninguém muda isso, para que encaminhasse ela para a vida profissional. Ia ser um profissional de sucesso. Então, o nosso crescimento espiritual, eu falei do DNA do nosso corpo, é como se nós tivéssemos o DNA de Deus. Abre em Efésios 2:10, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 10. Então pensa assim, querido. Você não consegue mudar o teu DNA. Deus definiu que fisicamente você tinha que ter esse DNA. Cara, você gosta ou não, é esse cara que você vai ser. E espiritualmente é o mesmo pensamento, é o mesmo raciocínio. Você tem o DNA de Deus que te criou a imagem e semelhança de Deus, e nada que você possa fazer impede nesse processo que o Espírito Santo trabalhe nesse sentido na tua vida. Ainda que ele tenha que te fazer passar por perrengue na vida, mas até a gente aprender. Quando a gente aprende, a gente para de teimar, fala, cara, eu vou corrigir essa área da minha vida, porque essa área da minha vida não está legal. E aí quando a gente aprende, porque o Espírito Santo é que nos convence de toda a verdade, a gente deixa de fazer coisas que a gente fazia antes, aí a gente dá um passinho para ser um pouco mais parecido à imagem e semelhança de Deus. Então você tem o DNA de Deus. O que Deus determinou que você fosse, ainda que você tenha andado no pecado, conheceu Cristo, todo o trabalho dele, porque você tem o DNA de Deus, é voltar de novo a ter a imagem e semelhança de Deus. Efésios 2:10 diz assim, porque somos feitura sua, fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Está dizendo aqui que Deus iria preparar? Ele já preparou. Então você tem o DNA de Deus. E você não pode mudar esse DNA, como nós não conseguimos mudar o nosso DNA do corpo humano. Agora que você entende que você tem o DNA de Deus, de que você vai se tornar a pessoa que Deus projetou, todo o teu trabalho é em colaborar com o Espírito Santo nesse processo. Fazer com que esse processo seja prioridade na tua vida. Ainda que você tenha outras necessidades, essas outras necessidades passam a ser secundárias quando você entende que você tem o DNA de Deus e que você tem um plano de voltar a morar no Éden e ser como Adão e Eva era no Éden. A imagem e semelhança de Deus. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas nenhuma necessidade hoje chega perto da necessidade que você tem de ser transformado pelo Espírito Santo e se tornar a pessoa que originalmente Deus te criou para ser. Todo o outro resto é consequência. Não precisa correr atrás de bênção, corre atrás da transformação da sua vida. Alinhe o teu caráter com o caráter de Cristo. Olha para a tua vida, o que está errado na minha vida. Todos nós sabemos o que está errado na nossa vida. Eu sei o que está errado na minha vida ainda. Eu sei aquilo que eu faço que eu não deveria mais fazer. Aí de duas uma. Ou eu negligencio, ou eu tenho a consciência de que isso aqui não é imagem e semelhança de Deus. Cara, eu não quero isso para a minha vida. E a gente vai acertando a vida da gente e a vida da gente vai se acertando. Não preciso correr atrás de dinheiro. Não discuto mais com o meu cônjuge, eu não discuto mais com meu filho, eu não brigo mais no trânsito. O que é isso, querido?
Isso te torna uma pessoa que tem paz. Uma pessoa que vive menos ansiosa, menos preocupada. Por exemplo, você vai na maternidade, nasceu lá uma criaturazinha, você não vai falar, nasceu um médico, ou nasceu uma dentista, nasceu uma empresária. O que faz essa pessoa chegar onde elas chegaram e ter o sucesso que elas têm, querido? Graças às aptidões que Deus confiou na vida delas. Quantas pessoas que você conhece hoje menos, né? Que estudaram e sem nenhum demérito trabalham em banco. Ou quantas pessoas que você conhece hoje que têm um status na vida, mas são pessoas infelizes. Estão hoje num lugar diferente do lugar que Deus projetou através dos dons, dos talentos, da capacidade que Ele colocou na pessoa. Quando a gente entende o que nós temos que vem de Deus e a gente direciona essas nossas características, uma atividade profissional, cara, não tem como dar errado. Olha que bacana, que Deus nos chamou para participarmos do desenvolvimento daquilo que Ele desejava que a gente fosse. Você foi chamado depois de Cristo e eu fui chamado para contribuir com o plano de Deus de nos tornar a pessoa que Ele nos chamou para ser. Aí eu vejo duas questões nesse assunto. Primeiro, um privilégio e segundo, uma tremenda responsabilidade. Cara, olha que privilégio que você tem de contribuir com Deus, de fazer você se tornar o projeto de vida que Ele sonhou que você fosse. E veja se isso não é verdade, queridos. A partir dos testemunhos da última terça-feira, como nós somos pessoas melhores hoje. Ainda que tenha uma série de coisas desalinhadas nas nossas vidas, mas a gente entende. Cara, esse negócio aqui não é mais, faz parte da minha vida, como o Wagner mesmo disse. A gente não faz porque a gente não pode, a gente faz porque isso não faz parte da nossa vida. É natural, é uma consequência. A Yara tomou uma decisão difícil na vida dela profissional, de deixar o banco, trouxe um problema financeiro na vida dela, mas ela sabia que ela estava no centro da vontade de Deus. Não morreu por causa disso. Muito pelo contrário, Deus continua trabalhando na vida dela, na vida da família dela, no testemunho dela. Ninguém falou para ela, eu nunca falei para Yara, Yara, larga teu emprego. Nasceu de uma consciência de que algo estava desalinhado com a vontade de Deus em função daquilo que estava acontecendo na casa da família dela. Teve coragem, na contramão de tudo aquilo que é padrão do mundo, de tomar uma decisão alinhada com a vontade de Deus. Deus sempre supriu e sempre vai suprir a vida dela. Vamos ver o desafio bíblico desse processo de crescimento. Abre Mateus 25, de 14 até 30. Mateus capítulo 25. Então aqui, queridos, tem uma historinha para contar para você, viu? Uma historinha para contar para você ver a tua responsabilidade nesse processo. Pense assim, eu e você, nós vamos ter que prestar contas a Deus por aquilo que nós fizemos com aquilo que Deus confiou nas nossas vidas. Vai chegar um momento que nós vamos voltar para o céu, de que Jesus vai perguntar assim, o que você fez com os seus dons e talentos que era meu, que eu coloquei na tua vida? Queridos, porque tudo aquilo que nós temos foi colocado por Deus. De novo, nós não criamos nada. Nós podemos aperfeiçoar algo que Deus criou. Diz assim 14. Por isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e o outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e se ausentou-se logo para longe. E,
Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 grandes, granjeou também outros 2 talentos. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhes o seu senhor: Bem estás, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas os que não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é seu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhes: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá abundância, mas qualquer que não tiver, até que não tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil das trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui está dizendo, queridos, que o Senhor dessas pessoas confiou talentos, na verdade que era dinheiro, né? Para a gente fazer uma analogia, para cada servo. O que deu 5, o cara produziu mais 5, o que deu 2, o cara produziu mais 2, e o que deu 1, o cara ficou com medo e enterrou, ficou só com 1. A pergunta é: o que eu e você estamos fazendo com os talentos que Deus confiou em nossas vidas? Como é que o meu talento, os meus dons, que são fruto da graça de Deus, tem hoje feito diferença por onde eu caminho? Porque a Bíblia diz que o Senhor vai voltar, como esse Senhor voltou. E Ele vai perguntar: o que você fez com os meus talentos? Você sabe que você tem talento, queridos, que é só teu de Deus na tua vida? Que eu nunca vou conseguir ter. Eu nunca vou conseguir pegar isso que é só de Deus que você tem e colocar na minha vida. Você consegue identificar os talentos que você tem na tua vida? Você consegue identificar assim, cara, esse negócio aqui só eu tenho? Porque você tem, queridos. Você tem o DNA de Deus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, como é que você não tem? Se você acha que não tem, tem coisa errada na tua compreensão da pessoa que Deus te formou. Todos nós temos talentos que foram confiados por Deus em nossas vidas, para que a gente possa crescer, multiplicar. Então, a graça de Deus e a responsabilidade humana são os agentes que resultam em nosso crescimento. Então, a graça de Deus desde a cruz, mas a nossa responsabilidade, esses dois carinhas juntos resultam no nosso crescimento. E vou dizer para você, você já tem tudo que você precisa para que o Espírito Santo trabalhe nesse processo. Vai em 2 Pedro 1,3. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou
por sua glória e virtude. Então Pedro está dizendo aqui, queridos, que Deus já te deu tudo que você precisa para se tornar a pessoa que originalmente Deus te projetou para ser. Então não tem esse negócio que eu não consigo, esse negócio é mais forte do que eu não consigo mudar isso na minha vida. Você tem a graça de Deus, você tem a garantia do apóstolo Pedro que Deus já te deu tudo, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E você tem mais do que isso, a tua responsabilidade de contribuir com esse processo. Aí vamos voltar um pouquinho para a gente entender a questão do pecado na nossa vida, né? A aula seguinte a gente vai falar sobre salvação, a gente vai se aprofundar sobre salvação, você vai descobrir coisas da salvação que você nunca imaginou na tua vida. Salvação é assim, né? A gente é muito raso às vezes nas coisas. Salvação, eu entreguei minha vida para Cristo, fui para o céu. Mas o que aconteceu nesse processo todo, para que você entenda depois que esse processo de santificação é algo possível e real na tua vida? A aula que vem a gente fala sobre isso. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então assim, depois de Adão e Eva, não há nenhuma pessoa no mundo que veio, que ainda virá no mundo, que não esteja destituído da glória de Deus. O nenê que está nascendo nesse momento na maternidade, ele está destituído da glória de Deus. Os filhos de vocês que ainda não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles estão destituídos do poder da glória de Deus. Por quê? Por causa do pecado. A Bíblia diz, por causa do pecado de um, todos pecaram. Então aqui é o nó na nossa vida. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e de repente, por causa do erro de dois carinhas lá no Éden, eu fui expulso do Éden também. Aí tive que andar no mundo do meu jeito para me salvar, para eu poder sustentar minha família, para eu me envolver com o mundo. Aí me distorceu tudo que Deus tinha me criado. Agora, a Bíblia diz em João 10,10 que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então o poder do diabo acabou. Então, ainda que você tenha sido vítima, como eu fui, do pecado original, do pecado adâmico, esse poder foi quebrado através da cruz de Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para que a gente tenha vida e a tenham em abundância. Jesus não veio para matar, roubar e destruir. Abra Romanos 5, vai um pouquinho para frente, 5 do 17 a 21. Veja o poder que Deus liberou através de Cristo nas nossas vidas, querido. 5, 17 até o 21. Porque se pela ofensa de um só, está falando aqui de quem? De Adão, a morte reinou por este, mas muito mais o que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então olha só, a ofensa de um trouxe morte, e está dizendo aqui que quem recebeu a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você é para reinar onde? No céu? Não, em vida, aqui na terra. 18. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então você perceba aqui que o apóstolo Paulo primeiro fala da desgraça, que é o pecado, logo na sequência ele fala de Cristo, ele fala da obra de Cristo na cruz, ele fala daquilo que aconteceu com a minha vida depois da cruz de Cristo.
De novo, ó, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, queridos, tudo aquilo que o diabo fez através do pecado, Jesus, ele potencializou, mas potencializou para muito melhor para a nossa vida. Pensa num nenezinho quando ele está recém-nascido, que ele logo é colocado no peito da mãe para mamar. Veja como é o instinto do ser humano. Ninguém vai ensinar ele instintivamente, ele começa a mamar. E há de quem não der mamar quando ele está com fome, o neninho faz um espetáculo. Então a gente vê um desejo natural de autopreservação do corpo. Faz com que os pequeninos desejem leite. E se você não dá, eles berram. E aí, o apóstolo Pedro, ele faz essa analogia em relação à nossa necessidade de termos o leite racional, ou seja, que é termos o alimento para que a gente cresça como um bebê precisa do alimento para crescer. 1 Pedro 2,2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, nós estávamos mortos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então essa é a analogia que o apóstolo Pedro faz em relação à vida natural de uma criança recém-nascida que precisa do leite para autopreservação e sabe que o leite, ele é bom. Nós temos, queridos, e aí nós temos o Espírito Santo que nos convence de toda a verdade, uma sede ou um desejo consciente ou inconscientemente pelas coisas de Deus. Alguns reconhecem e aceitam, outros reconhecem e negligenciam. Aí é a questão do livre-arbítrio. Quando você pega uma criança no peito da mãe, ele tem duas opções, ou ele come, ou ele toma, ele morre de fome. Por que as pessoas morrem na igreja hoje? Porque não se alimentam. A necessidade nós temos, a informação nós temos. Então, esse processo de santificação é um processo que acontece gradativamente. Você veio à terra morto espiritualmente, você entregou a tua vida para Jesus, naquele momento você morreu e nasceu de novo, e a Bíblia diz que você nasceu um nenenzinho. Por que há abortos espirituais na terra? Pega uma criança na maternidade e larga ela no tempo, sem cuidar dela, ela vai morrer. Então a igreja existe para cuidar dos recém-nascidos, para dar papinha. Não adianta eu vir aqui pregar para vocês Apocalipse. Para alguns vão atender, para outros é feijoada. Se eu der feijoada para o nenê, o nenê vai ter um problema seríssimo. Então tem que dar o quê? Papinha. O que a gente está fazendo aqui com o discipulado? O que a gente fez aqui na aula anterior? O que a gente está fazendo aqui agora? Você vê que essa aula aqui era um pouco mais profunda do que a aula anterior. Então a gente tem que respeitar o tempo de maturidade da igreja. Porque não adianta a gente pregar aqui guerra espiritual, volta para Jesus, dragão, se a gente não conhece o básico que a gente precisa, como o Enezinho precisa, para que a gente vá adquirindo musculatura, conhecimento e capacidade, para que a gente tire o neitinho, ponha a papinha, depois ponha o arroz, depois ponha a feijoada. E nós somos desafiados a crescer. Lembra lá? Multiplicai, crescer, era uma ordem já de Deus. Então nós como cristãos, nós temos essa responsabilidade de crescer fisicamente, legal, mas espiritualmente.
para que a gente volte de novo a ter a imagem e semelhança de Deus. E aí eu não vou pedir para você abrir, está na apostila, nós temos várias determinações do apóstolo Paulo para que a gente cresça. Em 2 Coríntios 2,10, ele diz, segundo 10,15, ele fala, você tem que crescer na fé. Lá em 2 Pedro 3,18, você tem que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Em Efésios, Paulo diz assim, você tem que crescer no amor. Queridos, e quem tem que crescer? Somos nós. Quem que cresce na fé? Nós temos que nos esforçar para crescer na fé. Esse é o processo de santificação. Se a gente não tiver musculatura, a gente não consegue ter essa transformação que a gente precisa. A quem compete o conhecimento da graça, o conhecimento de Deus? A nós. O amor, nós. Eu falei semana passada e digo para vocês, o crescimento físico da igreja, ele acontece a partir do crescimento espiritual dos seus membros. Não tem outra forma de crescer a igreja. Eu e o Wagner tem falado muito sobre isso. Perceba as mudanças que nós fizemos no último ano no tempo de reflexão. Criar os PGs, fortalecer os líderes dos PGs, motivar os líderes dos PGs. A partir do momento que os nossos líderes começam a crescer, e o que é crescer? Nos tornar um pouco mais parecido à imagem e semelhança de Cristo. A igreja cresce. Então, qual é a preocupação de um líder do PG? Trazer convidados do seu PG? Não. Crescer espiritualmente, se tornar mais parecido com Cristo. A partir desse momento, a coisa acontece naturalmente. Qualquer coisa diferente disso é alma. Qualquer coisa diferente disso é carne. Qualquer coisa diferente disso não dá certo. Se vai gente no PG, se não vai gente no PG, a preocupação é assim, eu estou aqui porque eu entendi de que eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso me aproximar à imagem e semelhança de Deus. Eu sei na minha vida aquilo que eu ainda estou distante da imagem e semelhança de Deus. Cara, eu vou corrigir isso na minha vida. Eu sozinho não consigo, mas tem um cara aqui que chama Espírito Santo, ele vai me ajudar nesse processo. Então nós estamos diariamente sendo aperfeiçoados. Todo dia, querido. Talvez você não perceba, talvez você não note. E às vezes são nas pequenas coisas que você talvez passa até desapercebido. Mas todo dia há um trabalhar do Espírito Santo na tua vida. E aí algumas recomendações do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 7,1. Coisas que competem a nós. Então tem coisas que competem ao Espírito Santo e tem coisas que competem a nós. 2 Coríntios 7,1. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aí esse carinha aqui me incomodou, na carne e no espírito, né? Como é que posso me purificar no espírito? Aí você vê em outra versão, diz assim, de toda a imundícia do corpo e da alma. Então fala do corpo físico e fala aí sim da carne que a gente conhece, que é a nossa alma. Eu achei que esse negócio aqui ficou, como é que eu posso ser purificado do meu espírito? E aí, então, só para você ter um entendimento aqui. Então aqui há uma recomendação que eu e você precisamos exercer de nos purificar, ou seja, de nos afastar daquilo que desagrada o coração de Deus e daquilo que nos distancia da imagem e semelhança de Deus. Isso é a nossa parte. Queridos, não tem jeito. Você como cristão tem que se esforçar. Não tem nada fast food no reino de Deus. É tudo uma questão de eu ter que me esforçar para contribuir com o Espírito Santo, para em parceria com o Espírito Santo alcançar aquilo que Deus projetou para que a gente alcançasse. Volta a 2 Coríntios 4,16. A gente está sendo renovados e refeitos. 4,16. Nós já lemos isso. Por isso,
não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Então, todo dia o homem interior está sendo renovado. Como a gente já leu, vamos ler outro, vai? Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Depois na apostila você vai ver também Colossenses 3:10, que diz que a gente está sendo renovado dia após dia. E o que é sendo renovado dia após dia? Que tirando aquilo que é velho e colocando o que é novo. O que é novo é a imagem e semelhança de Deus, e o que é velho é a velha criatura, aquele homem que morreu, que não existe mais, mas que carrega sobre si ainda o poder da carne. E como é que a gente faz todo esse processo? Coisa que eu falei para vocês, volta em Romanos de novo, o ano passado inteiro, que vocês não aguentam mais ouvir o Luciano Pastor falar. Quem que lembra Romanos 2:2 o que é? 12:2? Isso aí. 12:2. Quem que é o Deus de letra minúscula desse mundo? Quem? Satanás, Lúcifer. E está dizendo aqui em Romanos 12:2, e não vos conformeis, ou seja, não toma forma como esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou pela renovação da vossa mente. Como é que eu renovo a minha mente, queridos? Através da palavra de Deus. Quanto mais a verdade entra na minha vida, mais a mentira sai. Quanto mais coisas puras entram na minha vida, mais impureza sai. E tudo entra aqui, na compreensão de quem é Deus, de quem eu me tornei a partir de Cristo e na responsabilidade que eu tenho com a minha vida e diante de Deus nesse processo de santificação. Colossenses 1:28. Colossenses 1:28 diz assim: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então o que está dizendo aqui, queridos? Que a gente está, eu estou usando essa palavra, numa jornada rumo à plenitude da vida e do caráter de Cristo. Nós temos um destino para chegar como cristão. Enquanto Jesus não voltar, qual é o meu objetivo? Qual é o meu destino? É viver uma vida de plenitude e ter o caráter de Cristo. Quando eu tenho o caráter de Cristo, eu sou semelhante a quem? A Deus. Nós, em Efésios 4:24 e Colossenses 3:10, você vê na sua apostila, diz que nós estamos sendo renovados à imagem do Criador. Então, qual é o plano de Deus, queridos? Quando Deus viu a sua criação caída, viu o estrago que Adão e Eva fez, viu Satanás fazendo festa no inferno em função daquilo que ele tinha conseguido como sucesso, Adão e Eva fez aquilo que aconteceu com ele lá, que pela palavra de Deus sofreu, se afastou de Deus, virou uma vida de desgraça. Qual é o plano? Todo o plano de Deus, queridos, restaurar a humanidade caída, restaurar o Luciano, que sofria, irresponsável, cheio de medos, inseguranças, traumas. O plano de Deus foi restaurar a vida do Luciano, como tem feito pela sua graça até hoje, apesar do Luciano. Agora, Deus vai fazer a parte dele, queridos. O que a gente, se a gente não fizer a parte nossa? Sabe o que a gente vai viver? Apenas a experiência da salvação. Temos a consciência de que a gente está no céu, mas a gente vê a nossa vida aqui se arrastando na terra. Porque não tem jeito, não adianta ficar pedindo bênção para Deus se você não se
aproximar da imagem e semelhança de Deus. Deus não está preocupado em você se abençoar, Deus está preocupado em fazer você voltar ao projeto que se perdeu no meio do caminho. Essa é a principal meta, a missão de Deus. A Bíblia diz que você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vai te alcançar. Só que você tem que estar na direção certa para ela te alcançar. Se eu não fazer a minha parte, a minha vida aqui vai ser uma vida de miséria, ainda que eu seja o filho de Deus. E qual o impacto que a minha vida vai ter na igreja de Cristo na terra? Como é que eu vou influenciar pessoas? Como é que eu vou dar testemunho para pessoas, para resgatar essas pessoas que estão morrendo no inferno e levar essas pessoas para Deus? Então nós temos dois motivos principais para que a gente contribua com esse processo de santificação do Espírito Santo. Primeiro, é ter uma vida plena na terra. E segundo, contribuir positivamente com a igreja de Cristo. E na medida que você tem uma vida plena na terra, você tem testemunho. E testemunho a gente sabe que é a melhor forma de evangelizar. Eu era assim, hoje eu sou assim. E essa é a expectativa que Deus tem, querido. Agora, como é que eu reconheço o verdadeiro crescimento espiritual? Para a gente não se enganar e achar que tem que ser teólogo para crescer espiritualmente. Numa igreja, quem que cuida prioritariamente dos novos convertidos? Os membros mais maduros, certo? Se você tem aqui uma igreja só de recém-convertidos, você tem que ter aqui minimamente pessoas que têm um pouco mais de maturidade para entender o momento que ela está vivendo, dizer o que aconteceu na sua vida e você direcionar ela. O que é pessoas mais maduras? Pessoas que cresceram no seu conhecimento de Deus e na semelhança de Deus. Sabe o problema das igrejas hoje, querido? E eu não tiro a nossa igreja desse processo. O problema das igrejas hoje é que as pessoas envelhecem e não crescem. São aquelas pessoas que só dão trabalho. 15, 20, 30, 40 anos na igreja, vai envelhecendo na igreja, mas não cresce. Elas são as mesmas pessoas que eram há 20 anos atrás, não estão nem um pouco mais parecidos com a imagem e semelhança de Cristo. E que eu acho que a nossa igreja é uma igreja absolutamente diferenciada nesse processo. E não estou dizendo aqui para agradar vocês, não. Eu conheço a igreja aí fora. E a gente tem esse zelo, esse cuidado, e vocês sabem o cuidado que a gente tem em instruir vocês, em alimentar vocês, em chamar a atenção de vocês. Por exemplo, pregar sobre santificação é um desafio, porque a gente sabe que não dá ibope isso. Ninguém está preocupado em se transformar, a gente está preocupado em ser o Deus da nossa vida. Mas pela graça de Deus, vocês dão a demonstração de que a gente está no caminho certo, haja visto que vocês estão aqui. Então, as pessoas que envelhecem na igreja e não crescem, elas não estão hoje mais parecidas com Cristo do que o momento que elas receberam a salvação da vida delas. Agora, o principal sinal de crescimento não está no conhecimento da palavra. Se a base de medição for apenas o conhecimento da palavra, nós distorceremos a própria finalidade pela qual nós somos projetados. Vai Mateus 22, 37 a 40. O maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Qual é o maior sinal de que uma pessoa está mais próxima à imagem e semelhança de Deus, queridos? É o conhecimento da palavra? Não, é o amor. Perceba o amor de Deus pela nossa vida. Tudo que Ele fez pela nossa vida. Então não é se você fez teologia, é assim, o quanto eu amo mais a Deus, e se eu amo mais a Deus, eu me afasto de coisa que desagrada o coração de Deus, eu não me envolvo com coisas que entristecem o coração de Deus, porque eu amo a Deus.
Por exemplo, eu amo a minha esposa. Eu ainda que faça coisas que entristecem ela, eu não faço isso intencional. Eu sei que tem coisas que desagradam a minha esposa, eu evito de fazer. Eu tento me afastar disso, porque eu a amo. Então, quando a gente ama Deus, queridos, a gente se afasta do pecado. A gente se afasta de envolver com coisas erradas. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para louvar, para adorar a grandeza de Deus. Se você tivesse conectado ao terceiro céu nesse momento, sabia que a Bíblia diz que tem 3 céus, né? Tem esse que você vê, depois tem o espaço e o terceiro onde está Deus. A Bíblia diz que 24 horas os anjos ficam santo, 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 santo. Adoram Deus 24 horas por dia, que nem o tabernáculo, que era 24 horas por dia adorando a Deus. Então nós somos chamados, fomos projetados para amar a Deus e amar as pessoas. Aí a gente vê o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê um coração de amor de Deus quando Ele decidiu abrir a mão de Jesus Cristo para nos dar vida, para fazer com que a gente voltasse ao seu plano original. Agora, muitas pessoas avaliam o crescimento espiritual de uma pessoa através do conhecimento da palavra. De novo, queridos, você pode pegar um ateu que conhece a Bíblia e é ateu, não é cristão. Isso não é a medida correta para a gente avaliar. Então, a evidência de que você é um cristão que está crescendo é o amor. O quanto você ama Deus. O quanto Deus é prioridade na tua vida. O quanto você ora com Deus. O quanto você fala com Deus. O quanto você dedica do teu tempo em conhecer a Deus. O que hoje está entre a tua vida e Deus? Qual é a tua preocupação? O que você precisa? Isso não pode estar ocupando o lugar de Deus. Quando nós amamos Deus, e nós não dissemos, mas nós amamos Deus, a gente ama com atitude. Não adianta eu falar para minha esposa que eu a amo e maltrata ela todo dia. Que raio de amor é esse? E quando nós amamos as pessoas, queridos, quando eu amadureço no meu amor por Deus, quando eu me amadureço no amor pelas pessoas, queridos, eu estou cada dia mais, um pouco mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem amor e humildade, queridos, não há líder de uma igreja que se sustente. Porque se ele não tem amor e humildade, ele está operando na carne. E aí não vai dar certo. Se você pegar o apóstolo Paulo, antes da conversão, ele era o mestre da lei. Ele conhecia tudo sobre a lei. Ele era um cara admirado por ele ser o mestre da lei. O que Jesus teve que fazer com ele? Derrubar o cara do cavalo. O cara ficou cego. Trouxe a humildade no coração dele. Começou a se apaixonar por aquelas pessoas que ele perseguia. Começou a ser um pouco mais parecido com Deus. E aqui, só para deixar claro, eu não sou contra o conhecimento da palavra, até porque a gente está aqui ensinando a palavra. Agora, quando os estudos suplantam o amor, a gente reduz uma vida de relacionamento com Deus para desenvolver uma vida teórica na teologia. Claro que é importante a gente conhecer a palavra, mas mais importante é a gente olhar para a nossa vida, avaliar o amor que nós temos por Deus e o amor que nós temos pelas pessoas. O termômetro, queridos, mais indicado para a gente avaliar a nossa maturidade espiritual, nosso processo de santificação é o amor. Se você estiver crescendo no amor, tudo aquilo que você precisa acontece naturalmente. Se eu tenho amor, eu não discuto no casamento. Se eu tenho amor, eu não discuto no trânsito. Se eu tenho amor, eu respeito as diferenças. Se eu tenho amor, eu sei perdoar uma pessoa. Se eu tenho amor, eu aceito perdão a uma pessoa. Se eu tenho amor, queridos, eu convivo com qualquer pessoa em qualquer circunstância. E se eu tenho amor por Deus, eu me afasto das coisas que entristecem o coração de Deus. Agora, se eu preciso me tornar a imagem e semelhança de alguém, eu preciso conhecer esse alguém. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança. Agora, quem que é Deus? Porque para eu me parecer com alguém, eu preciso conhecer esse alguém.
Uma coisa, quer dizer, a gente estar em Cristo, a outra coisa bem diferente é nos tornarmos aquilo que Ele nos criou para ser. A Bíblia diz, seja santo porque eu sou santo. Então o primeiro sinal de quem ou Deus tem duas características principais que você precisa ter na tua vida. Primeiro, ser santo. Ser santo é separado. Depois, ter a perfeição no seu caráter. Abra sua Bíblia em Salmos 99:3, por favor. Primeira característica de Deus, 99:3. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Primeira característica de Deus, Ele é santo. A primeira característica que você tem que ter na tua vida é ser santo. A gente vai se aprofundar nisso. Vai agora em Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 25. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o santo. Então, a primeira característica daquela pessoa que você tem que se tornar a imagem e semelhança é ser santo, ele é separado. E Deus, por ser separado de todo mal, Ele não é contaminado com a poluição moral que contaminou a sua criação. Então, a primeira característica de Deus é ser santo. A segunda característica de Deus é a sua perfeição moral absoluta. Deus está separado do pecado, por isso Ele é santo, e Ele tem a perfeição da sua moral absoluta. Então, o que resume a santidade de Deus? Ele é santo e Ele tem a sua correta moral absoluta. Agora, tudo que é associado a Deus é santo. Deus, ele não tem nada aquilo que é dele que não seja santo. A primeira vez que a palavra santo aparece na Bíblia está em Êxodo, vai em Êxodo 3:5. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ali estava Deus, por isso aquela terra era santa. Tudo aquilo que está associado com Deus é santo, é separado, é afastado do mal, afastado do pecado. Aí a segunda vez que aparece a palavra santo está em Êxodo 12, vamos aqui para frente, 12:16. 12:16 diz assim: e ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao sétimo dia tereis uma santa convocação, nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. O que está dizendo aqui, queridos? Que coisa é essa dizendo aqui? Primeiro, reforçando, tudo que é associado a Deus é santo, porque Deus é santo. Na primeira vez que a palavra santo aparece na Bíblia, foi na sarça ardente, quando Moisés chegou perto de Deus, Deus falou: para aí, tira seu sapato, porque esse lugar aqui é santo, está associado a mim. E a segunda vez que a palavra santo aparece na Bíblia, ele caracteriza o povo de Deus, que é a Assembleia, e diz assim: vai ter uma Assembleia santa. Então ele está dizendo assim, que o meu povo é santo, porque me pertence, tudo que me pertence é santo. Então a primeira característica de Deus, queridos, que é ser santo, nós já temos. A partir da nossa confissão do nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser propriedade de Deus. E se você é propriedade de Deus, como Deus é santo, você é santo. Você é separado do mundo. Vamos ver onde isso está na Bíblia.
1 Coríntios 1:2. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então está dizendo aqui para a igreja de Coríntios que aquele povo é chamado de santo, e com todos os que em todo lugar invocarem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você é santo, você tem a primeira e a grande característica de Deus, você é separado, você é associado a Deus. Você não é mais filho das trevas, você passou a ser filho da luz. Se você é filho de Deus, você se tornou uma pessoa santa, separada. Essa é a primeira característica de Deus. E a segunda característica de Deus é a sua perfeição moral, que é o processo de santificação. Então você tem a parte mais difícil que você não conseguiria fazer na sua vida, Deus fez por você. Te tornou uma pessoa santa. Ele te adotou, te aceitou com as suas mazelas, com os seus erros, continua te amando apesar dos seus defeitos, mas você é associado a Deus, por isso você é santo, você é separado. E é isso que a palavra santo significa, separado. Só que aí a gente tem a parte mais fácil, vamos dizer assim, porque é mais difícil, Jesus pagou, que é o trabalhar na nossa perfeição moral, que é o processo gradativo que a gente tem, que a gente vai desenvolver nessas 19 aulas, para que isso aconteça na transformação do nosso caráter. Então, queridos, esse processo, ele nos afasta do velho homem e nos aproxima de Cristo. O que na minha vida e na tua vida ainda tem daquela pessoa que morreu? Pensamentos, atitudes, escolhas, insegurança, medo, ansiedade, dependência do dinheiro, dúvida do amanhã. Isso tudo é coisa de uma pessoa que não existe mais. Então o processo de santificação vai te afastar disso tudo que já não é mais você, para se aproximar da imagem e semelhança de Deus, para que a gente possa viver como Adão e Eva vivia antes da queda no Éden. E aí você vai ver na apostila várias recomendações para você trabalhar esse processo. Agora, por que é importante, queridos, o processo de santificação? Vai em Romanos 6. Volta um capítulo na sua Bíblia. O que nós fazíamos e o que gerava na nossa vida aquilo que a gente fazia. Romanos 6, de 20 a 22. Quem nós éramos? É isso aí. Muito bem, dona Neide. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 6, 20. Porque quando éreis, qual é o tempo do verbo aqui, queridos? Éreis, nós não somos mais. Servos do pecado, estáveis, livres da justiça. E o fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais. Que fruto tinha agora das coisas que vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, por que a gente tem que ter a consciência, a responsabilidade e cooperar com o Espírito Santo no processo de santificação, para que a gente não faça as coisas que a gente fazia antes de Cristo, porque a consequência das coisas que a gente fazia antes de Cristo era a morte. E diz aqui que nós éramos escravos do pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Acabou minha relação com o pecado sumiu? Não, ele continua existindo, mas ele não tem poder mais contra a minha vida. Por isso que nós éramos escravos do pecado, nós não somos mais, nós passamos a ser servos de Deus. E tudo aquilo que é de Deus é santo, porque Deus é santo.
Então por que eu tenho que me investir a minha vida no processo de santificação? Para que eu me afaste da morte. Porque aquilo que a gente fazia antes de Cristo, o apóstolo Paulo nos ensina que a gente estava indo para a morte. E Deus não quer que a gente vá para a morte, Deus quer que a gente vá para a vida. Agora, tudo que eu falei para vocês aqui hoje é no sentido de despertar a nossa consciência da nossa responsabilidade e nós nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Mas o que a gente vai ganhar com isso? Por que eu não posso satisfazer o desejo da minha carne? Por que eu tenho que abrir mão das minhas vontades para ter uma vida santa? Qual a vantagem que tem disso? Por que eu tenho que me sujeitar a Deus? Por que eu não posso ser o Deus da minha vida, fazer as minhas próprias escolhas? O que eu vou lucrar com isso? Vai em Provérbios 14, 12, querido. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Você entende, queridos, que vantagem você tem de dedicar a tua vida nesse processo de santificação? Eu tenho certeza que depois dessas 19 aulas você vai sair muito mais parecido com Cristo do que você era quando você começou esse curso, querido. Eu tenho dito aqui que os mandamentos de Deus não são punitivos. Não é porque Deus gosta de controlar a sua vida. Eles são protetores. Quando Deus fala assim, cara, se afasta desse negócio que você faz aqui, porque isso não está alinhado com a minha imagem e semelhança, porque não é porque eu quero que você... Não, porque isso vai te fazer mal. Isso te leva para um caminho da morte, porque isso é coisa que você fazia antes da tua conversão. Então, os mandamentos de Deus, ele nos protege do Deus com letra minúscula desse mundo e de uma vida egocêntrica que a gente foi criado antes de Cristo. É por isso que Deus coloca essas condições. Agora, é para o nosso bem. Quando ele falou assim, olha, cara, não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele sabia que a pessoa ia morrer. Então não faz isso, cara. E ainda, depois que fez, ele foi procurar lá. Ele só queria que Adão e Eva se arrependessem. Eles negaram, colocaram culpa no fim do outro. E aí não teve jeito. Então o processo de santificação não é uma vida enfadonha, aqui, uma vida sem graça. É uma experiência extraordinária que a gente tem. Onde a gente dá a mão para Deus, a gente é renovado todo dia e a gente vai sendo renovado até a eternidade que só Ele conhece, querido. É extraordinário esse processo. Não tem nada de enfadonho, nada sem graça. Ah, não posso fazer isso. Você pode fazer tudo, querido. Você tudo pode, mas nem tudo convém. E se você sabe que aquilo que você faz hoje é as mesmas coisas que você fazia antes de Cristo, você sabe que você está caminhando para a morte. Isso vai trazer prejuízo para a tua vida. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, viu? Não tem esse negócio que você não consegue, não. Acabou o poder do pecado contra a tua vida. Você pode sim. Assume a tua identidade, ajusta teu sistema de fé, controla os teus pensamentos, renuncia aos seus pensamentos, renova teu pensamento, pronto. A equação, o ano inteiro nós pregamos essa equação. Para a gente terminar, Gálatas 5. Gálatas 5, 22 ao 23. Gálatas 5, 22. Só 22, queridos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso aqui é a característica de Cristo, queridos, é o fruto do Espírito. Todos nós estamos sendo desenvolvidos em todas essas áreas para que a gente desenvolva essas virtudes, que são virtudes colocadas por Deus na nossa vida. Aí diz aqui, amor, gozo é alegria, paz, longanimidade, ou seja, cara, você é longâmigo. Hoje quem detestou? Quem está comigo? O Renato, né? A mulher na minha frente está dirigindo. O que eu falei para você? Desenvolvendo a minha longanimidade. Vai devagarzinho, não tem problema. Se antigamente ia ter problema a senhora comigo. Benignidade, fazer o bem. Bondade, fé, mansidão e temperança.
Quem de vocês, queridos, não quer ter essas características na tua vida? Agora eu pergunto para você, que carro, que dinheiro, que casa pode comprar isso? Adianta você ter dinheiro e não ter paz? Você ter dinheiro e não ter alegria? Você ter dinheiro e ter uma vida estourando com todo mundo, brigando com todo mundo? Você só pode conquistar isso através do processo de santificação. O meu exemplo que eu brinquei aqui é meu exemplo, minha esposa sabe. Se eu estou na Bandeirantes aqui a 120 por hora, vem o cara piscando atrás de mim, não tenha dúvida que eu vou baixar para 60. Ia, né? Hoje não, querido, sai, vai com Deus, querido. Podia ter um acidente, podia acabar com o meu patrimônio, para quê? Que dinheiro que compra paz na tua vida? E não se engane de achar que o dinheiro vai te trazer paz. Isso é um engano. Se você tem isso conectado a você ter paz, o diabo vai judiar muito de você. Muito de você. Ele vai te colocar nas situações mais difíceis possível para que você não tenha paz. Você só tem a paz com Cristo. E a tua paz com Cristo vem no processo de ser semelhante à imagem e semelhança de Deus. Sem Deus, querida, nós não sabemos o que é melhor para nós. É por isso que nós devemos seguir a Deus e perseverar em todo o processo de santificação. Ficou claro nessa aula que é um pouquinho chata porque é muito fundamento, mas sem fundamento depois você não vai entender o que vai vir para frente? Então, só para a gente fechar, eu tenho 2 minutos para dar 9:30. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em função do pecado, você se afastou de Deus e teve uma descaracterização do projeto original de Deus. Não porque você quis, mas o pecado te afastou de Deus e você teve que viver da maneira com que você conseguia viver. Coisas erradas, se envolvendo com coisas erradas, fazendo coisas erradas, recebendo informações distorcidas com a verdade de Deus. Aí alguém veio falar de Jesus para você, você entregou a tua vida para Jesus. Nesse momento você se tornou santo, mas ainda com problema no seu caráter. Você conseguiu apenas metade de ser a imagem e semelhança de Deus, que a gente viu que Deus é santo. Agora, o que é o meu trabalho e o teu trabalho? Desenvolver o nosso caráter, olhar para a nossa vida, entender aquilo que a nossa vida ainda está de desacordo com a imagem e semelhança de Deus. Pelo amor que eu tenho por Deus, eu me afasto dessas coisas. Pelo amor que eu tenho por Deus, eu amo as pessoas, aí aos pouquinhos o meu caráter vai sendo ajustado. Aí eu completo o projeto original de Deus, que é ser a pessoa pela qual Deus projetou que nós fôssemos. Esse é o processo. Você só tem metade do processo, alguns estão um pouco mais avançados na segunda parte, é algo que acontece de uma maneira continuada, lembrando que você nasceu como nenenzinho, você tem que se desenvolver para ser parecido como o cara que hoje é a nossa referência. Na semana que vem a gente vai falar uma aula exclusiva, eu acho que você nunca teve uma aula sobre salvação, você pode ter algumas informações sobre salvação, a gente vai se aprofundar ainda nesse fundamento da salvação, porque aí eu dou base naquilo que eu estou dizendo que você se tornou santo. Então a base da sua santidade é a tua salvação, você vai aprender isso e depois a gente segue a nossa jornada nesse segundo curso. Muito obrigado por vocês estarem investindo a vida de vocês nesse processo. O maior investimento que você pode fazer na tua vida é participar dessas 19 aulas. A tua mente vai abrir, você vai começar a entender coisas que você não entendia, você vai compreender coisas que você está vivendo e você vai se esforçar para ajustar coisas na sua vida que talvez você fazia de uma maneira automática, mas você vai ver que isso desagrada o coração de Deus, que isso não está alinhado com a imagem e semelhança de Deus. Você vai falar, cara, eu não quero mais isso para a minha vida. E no momento que você transforma as coisas da tua vida que estão em desacordo com a imagem e semelhança de Deus, tudo que você precisa, Deus vai acrescentando na tua vida, porque Ele é o teu Pai. Nenhum pai, em são juízo, vai dar algo para o filho que vai causar dano para o filho. Primeiro ele tem a consciência
de quem é o filho. Já falei mais de uma vez, a Júlia só veio a dirigir, pegar pela primeira vez no carro quando ela tinha 18 anos. E às vezes a gente não completa 18 anos, a gente quer carro. A gente quer bênção. Ela chegou num nível de maturidade que ela conseguiu tirar a carta. A partir do momento que ela tirou a carta, ela tem um carro. É a mesma coisa a gente. Não dá para a gente dirigir sem a gente ter a maturidade. Não há como a gente ter bênção sem antes eu ter um pouco mais a imagem e semelhança de Deus para a minha vida. Amém? Se você puder ficar de pé para a gente agradecer a Deus.